O vídeo de hoje, Conte Sua História, episódio com a Bela Costa. Ela que é da área de saúde, educação física e vai contar tudo pra gente sobre a história dela. E a história dela é incrível. Bela, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. E tô muito feliz de poder contar a minha história aqui. Top! Vamos falar muito. A gente já fala pouco, né? Ai, meu Deus do céu, vai ser 1 hora aí de vídeo, viu? Não, se deixar. Se acalma, que depois Não eu se sou pra emocione. editar, não se emocione. Tá, vamos começar então te apresentando, né? Quem é Bela Costa? Como é que você se definiria pra galera? Se apresenta aí. Bom, eu profissionalmente, né, eu trabalhava no Brasil como treinadora, como assistente social, eu tenho um bacharelado em educação física, em serviço social também. E eu trabalhava nessas 2 áreas no Brasil, dediquei toda a minha vida profissional a ajudar pessoas a melhorar a saúde, né, no geral. E nos últimos anos eu acabei focando muito em promoção da saúde ao invés de treinamento para estética ou para performance. Então, essa é a minha paixão, é ajudar as pessoas a mudarem seu estilo de vida mesmo. Como, vou falar Bela como pessoa, eu sou bem amante da liberdade. Aquariana. Bem aquariana. Odeio rótulos, odeio qualquer coisa que me sufoque. E eu acho que isso foi uma das coisas que me impulsionou tanto em mim a fazer essa grande mudança de vida, né? A gente tem que se desapegar mesmo dos rótulos, de tudo que a gente construiu e tá aberta para novas experiências. Então, acho que mais ou menos que eu sou. Bela, bem rapidamente, para que a gente possa focar na história principal, mas eu acho que tem que começar do início. Por que você resolveu sair do Brasil para vir para Nova Zelândia? Então, no Brasil eu tinha uma vida confortável, relativamente confortável financeiramente e também de carreira estabelecida e tudo. Mas eu estava muito desconfortável, muito angustiada com um estilo de vida muito, muito corrido. E também eu sofri um assalto que foi muito traumatizante para mim. E desde lá foi um divisor de águas na minha vida, no sentido de que eu preciso fazer algo para melhorar minha qualidade de vida. Que eu fiquei bem mal mesmo, fiquei doente mentalmente após isso. Então eu já amava a Nova Zelândia. 4 anos atrás eu vim de férias, me apaixonei pelo país, fiquei assim, meu Deus, esse país existe mesmo, isso aqui é real. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Então quando teve esses acontecimentos que realmente me deixaram muito triste de estar no Brasil, foi o gatilho para dizer, não, eu tô indo embora, eu vou passar um tempo na Nova Zelândia, pelo menos um tempo. E você veio para isso, para passar um tempo, não era seu propósito ficar, Não. construir sua vida aqui, né? Como é que isso aconteceu? Você veio estudando inglês, foi isso? Eu vim estudando inglês porque eu vim só passar um tempo mesmo. Então comecei a estudar inglês em Christchurch. E aí depois eu decidi fazer algumas mudanças e para ficar aqui na Nova Zelândia. E essas mudanças foram devido à pandemia? Isso. Então quando eu cheguei, minha meta era ficar 4 ou 5 meses, voltar para o Brasil e continuar minha vida lá, né? Recarregada. Mas aí aconteceu o lockdown. E quando aconteceu o lockdown, a situação no Brasil, eu pensei, como que eu vou voltar para o Brasil agora e retomar tudo? Eu não tenho como retomar tudo, porque tá tudo, né, muito desorganizado. A gente não sabia como é que ia ser. E aí surgiu, então, a oportunidade de estudar e ficar aqui mais tempo, né? E quando eu estava no Brasil, eu já pensava em fazer mestrado. Já era um sonho para mim, mas porque eu tenho uma vida tão corrida, tão centrada no trabalho, eu sempre adiava. E aí aqui foi tipo, não, eu tenho uma grande chance de fazer um mestrado numa língua inglesa, no país desenvolvido. E o seu inglês já estava legal para isso, Bela? Assim, na sua opinião. Vou dizer, estava, tá? Ela tirou a melhor nota da escola de inglês inteira, topada. Mas deixa eu ouvir a opinião dela. Não tava. Eu ainda tinha muito problema com o inglês, principalmente para entender o sotaque deles aqui. Então meu listening era ainda muito deficiente. Meu inglês era aquela história daquele inglês que você consegue resolver suas coisas. Mas para estudar ou até mesmo para ter um trabalho mais qualificado, não tinha a mínima condição naquele tempo. Então eu comecei a melhorar meu inglês, né? E comecei a estudar realmente para fazer o teste, para poder passar para o mestrado e tudo mais. Então meu inglês foi melhorando aos poucos. Seu mestrado, qual que era o nome do mestrado? É em educação física? Como é que é? Não, mestrado em ciências da saúde, certo. Mas é um mestrado profissional, então é um mestrado todo voltado para a prática. Então, claro que a gente estuda artigo científico, a gente escreve muito, mas não é um mestrado muito acadêmico, é um mestrado
que você estuda, e tudo que você estuda ali, você com certeza vai aplicar na sua vida profissional. Que delícia isso, o que é né? muito É incrível, muito e o que lhe deixa muito motivado a estar lá, porque se você é uma pessoa da teoria, mesmo estudioso, tudo bem, um mestrado acadêmico, mas se você gosta de botar a mão na massa e praticar, e você quer só realmente crescer mais profissionalmente e aprender mais, é um mestrado perfeito. Então, é um mestrado em Ciências da Saúde voltado para bem-estar e reabilitação, que é uma grande demanda na Nova Zelândia. Por isso que eles têm um mestrado profissional nessa área. O mestrado deles é apenas uma resposta à demanda que o próprio país tem. Maravilhoso. E Ciências da Saúde voltado para o bem-estar e tal. Só que você vinha vivendo, apesar de gostar muito de trabalhar mais voltado para essa questão da saúde, mas sua formação é em educação física, que é totalmente saúde também. Mas quando a gente fala em saúde, a gente pensa em algo como o pessoal da área de enfermagem, fisioterapia, etc. Se encaixa para profissionais de educação física que, por exemplo, estejam assistindo a gente agora e querem fazer esse mestrado, se encaixa perfeitamente ou se encaixou para você por conta do que você gosta também? Não, se encaixa perfeitamente para o profissional da educação física. Eu tenho colegas no mestrado que são enfermeiras, que são dentistas, mas assim, eu diria que é um mestrado que me surpreendeu muito justamente porque eles trabalham muito voltados para atividade física, nutrição e bem-estar no geral. E um grande diferencial que eu vejo aqui na Nova Zelândia é que a educação aqui ela é muito aberta. Então, você tem a liberdade de você focar no que você mais gosta. Então, um mestrado como esse, ele não vai... Os seus professores, que a gente chama tutor aqui, eles não vão chegar para você e dizer assim, olha, agora você vai ter que estudar isso. Não, o que é que você quer estudar dentro da saúde? E até mesmo se você quiser para a área do esporte, que não deixa de ser bem-estar, também está incluído lá. Mesmo se você quiser ir para a área mais do esporte, você tem essa liberdade. Porque a educação aqui na Nova Zelândia, ela lhe dá essa total liberdade para você trilhar o caminho que é mais interessante para você. Então, se encaixa perfeitamente e eu acho que eu até estou tendo mais facilidade que alguns colegas por ser muito voltado para o bem-estar no sentido de atividade física, de bem-estar no geral mesmo. Então, quanto tempo de mestrado? 2 anos? 1 ano e meio. São 2 semestres de aulas e 1 semestre escrevendo o que pode ser a sua tese e o seu projeto. Então, basicamente, 1 ano com aula e 1 semestre só você escrevendo por você e com seu orientador. Você está em quanto tempo de mestrado agora? Eu estou no 2º semestre, né? Iniciando o 2º semestre agora. E fala, só pra gente encerrar esse papo do mestrado, fala assim, 2 disciplinas que você mais gosta e que foram diferentes para você. Nossa, que eu mais gostei, com certeza, a primeira foi a parte wellness, né? Que foi wellness e reabilitação, mas foi mais focado em wellness, porque a gente estudou de tudo um pouco, assim, mas a gente foi muito voltado para a parte holística. Então, assim, não foi muito estudar tratamento, sabe? Coisa muito técnica, mas a gente teve liberdade para... A gente foi para sauna, a gente foi para spa, a gente fez tai chi, legal. A gente fez yoga, meditação. Então, eles têm... Tipo terapias alternativas. Terapias assim, alternativas, né? E aí, por exemplo, eu escrevi meu assignment do final, meu relatório, né, vamos dizer assim, do final do semestre foi sobre aromaterapia. E eu tive uma nota ótima e meu tutor falou assim, adorei, eu nem sabia tanto sobre aromaterapia. Então, porque aqui na Nova Zelândia eles também investem muito nas terapias alternativas. Eles evitam muito medicamento, tratamentos mais pesados. Que legal. Então, esse foi um que eu gostei. E nutrição foi o outro que eu gostei muito, porque como profissional da educação física no Brasil, eu não tinha muito conhecimento de nutrição. No Brasil, a gente, por lei, a gente não pode prescrever nada relacionado à dieta, que agora é diferente. Você pode, né? Agora eu posso. Aqui é diferente na Nova Zelândia. Você pode dar orientações gerais sobre alimentação, para melhorar a alimentação das pessoas. Não necessariamente prescrever uma dieta, mas dar orientações básicas. E aí eu aprendi muito. Eu aprendi como prescrever uma dieta para uma pessoa saudável, vamos dizer assim, que não tem tantos problemas de saúde, tranquilamente, assim, eles dão software para você, eles dão todo o suporte, então isso ajuda bastante. Que legal, que legal. Vamos falar agora de uma parte que tá muita gente curiosa sobre isso, que é sobre os seus trabalhos aqui. Então, recapitulando, você veio fazer inglês, você começou por outra cidade, não aqui em Invercargill, você chegou em Christchurch. E aí você ficou quanto tempo lá? 6 meses. 6 meses e depois veio pra cá, pra Invercargill. Isso. Eu lembro do primeiro dia que eu te conheci chegando aqui, ali no Ridge, cabelão. E eu, nossa, que menina bonita e parece brasileira. É brasileira, brasileira.
Brazuca. Então, fala um pouquinho, vamos falar um pouco das suas experiências profissionais até chegar onde você está agora, que é a realização de um sonho. Então, total. pouco tempo, né? Em um ano e meio que eu tô um ano aqui e meio, na Nova exato. Zelândia. E um ano que eu tô em Verkar. Legal. Vamos lá. Chegou em Christchurch, primeiro trabalho. Cheguei em Christchurch, louca, não sabia o que fazer, né? Procurar trabalho, não conhecia ninguém. E aí comecei a aplicar para tudo, que era trabalho de hospitality, né? Que é trabalhar em café, em restaurante, que era o que tinha mais demanda e que eu achava, tá, com o meu nível de inglês eu posso lavar prato, eu posso... É o que os imigrantes fazem, normalmente né? fazem, Então eu comecei a trabalhar num café, numa escola, que era tipo uma politécnica. E aí era só eu e minha chefe. Foi muito engraçado esse trabalho. Foi o meu primeiro trabalho. Eu mal falava inglês, né? E ela olhou pra mim, ela falou assim... Ela me entrevistou, tipo, 5 minutos de entrevista. Ela olhou e falou... Eu gostei de você. Se você estiver feliz, que eles falam muito isso aqui. Se você estiver feliz de começar semana que vem, eu tô feliz. Eu falei, não, eu tô super feliz. Eu tô super animada, vamos lá. E aí ela, você sabe fazer café? Eu falei, olha, não, mas eu posso aprender. Só que ela odiava fazer café. Ela era chefe de cozinha, né? Ela odiava fazer café. Então ela falou assim, you'll be fine, você vai dar certo. Eu comecei a viver no YouTube de como fazer café. E ela era tão engraçada, e a gente se dava super bem, mas ela, pode fazer café, mas como é que faz isso? Ela, você bota um pouco de chocolate, você faz assim, joga isso. E eu comecei a fazer café, eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. Botava lá o shot, e aí, cappuccino tem mais espuma. Eu sei que isso é tudo igual, mas café. E a diferença era que um tinha chocolate, o outro não tinha chocolate, E aí, os estudantes lá, bebendo meu café, tudo feliz. Às vezes vinha uns queimados, tá quente, queimava a língua, mas tudo bem. E eu, falava com minha chefe, gente, tá... Ela, não, você tá ótima, todo mundo adora você. Enfim, trabalhei nesse café, aconteceu a pandemia, e aí fechou tudo. E aí, essa empresa que eu trabalhava, como era uma grande empresa, eles me deslocaram para uma lavanderia de um hospital. E lá vou eu trabalhar na lavanderia do hospital. E foi uma experiência terrível. Eu saí de uma experiência ótima com a minha chefe, super... go crazy. Tudo ela falava assim, faz esse sanduíche, go crazy. Faz do jeito que você acha que é bom. E eu fui para uma lavanderia trabalhar com as senhorinhas de 60 anos, que já trabalhavam ali há mais de 30 anos. E aí chega um imigrante, todas kiwis. Então chega um imigrante mais jovem, assim, com muita energia para fazer as coisas. E eu acho que eu meio que desequilibrei a harmonia delas ali. E pessoas mais velhas, elas tendem realmente a ser um pouco mais resistentes a mudanças. Isso é normal, isso tudo bem. Mas foi muito difícil, porque todos os dias elas me perguntavam, quando você vai voltar pro seu país? Porque aqui tá difícil. Assim, eu entendo que foi um pouco de racismo ali, você sabe? Naquele momento. Sim, realmente. Foi bem difícil, assim. Teve dias de eu sair chorando. Assim, eu vou embora, eu não quero mais ficar... Até que eu realmente desisti do trabalho. Foi tão pesado que eu falei... Mas elas já chegaram você falou que sofreu, assim, se sentiu sofrendo preconceito mesmo, né? Chegaram a falar palavras pesadas pra você? Não, ou era muito sutil. Aquela coisa mais sutil de... Porque eu acho que, assim, quando acontece xenofobia aqui é muito sutil, porque eles sabem que eles não podem. Eles sabem que eles podem, que é sério. Então eles vão muito, mas aqui não vai ter muito espaço para imigrante, você não deve estar com saudade dos seus pais. Um dia eu virei assim e eu vi ela, ela era senhora, mas fazendo careta pra mim. Sabe? E aí elas me cortavam minhas horas sem nenhuma necessidade, mandavam embora, não, tá a hora de você ir embora. Nossa, e é tão ruim você estar num lugar onde você não... Você sente que está sendo rejeitado naquele lugar, sua presença não é bem-vinda. É muito ruim, né? Assim, o ambiente, o clima. Especialmente quando você já não é da cultura. Então, assim que a gente chega, a gente já se sente tipo, pisando em ovos. E aí vem e acontece isso, né? E aí, com toda a situação de pandemia e eu com essa saudade de casa também, que eu tava muito forte. Então, foi bem pesado, assim. Foi um tempo muito difícil pra mim, que eu realmente pensei em voltar. Mas aí eu saí, falei com o meu supervisor, ele, se você quiser discutir isso comigo, vem na minha sala. Eu falei, não, eu só quero sair, só quero sair. E aí eu fiquei esperando, depois eu voltei para trabalhar nesse café quando o lockdown acabou. Fiquei um tempo, mas aí foi quando eu decidi fazer o mestrado. E aí eu tinha que vir para Invercar. Então aí eu deixei o trabalho lá e essa foi a minha última experiência em Christchurch. Foi trabalhando no primeiro café onde eu fazia que aí nesse tempo eu já estava fazendo certo. Já tinha aprendido. Já tinha aprendido, já. E aí você veio pra cá e o seu primeiro emprego aqui? Então, eu cheguei aqui, acho que tem umas 2, 3 semanas. Comecei a deixar currículo em café. E aí tem uma amiga nossa, Mary, que já trabalhava lá no Auction, né? Foi onde eu trabalhei primeiro. E ela meio que também me deu uma focinha, dizendo que me conhecia pra dona. E aí,
como acontecem as coisas aqui, né? Do dia pra noite, principalmente se você trabalha nessa área de café e tudo, é tipo, pode começar amanhã, Isso. porque eles precisam muito. E essa questão da indicação é muito importante também, né? Não foi só o seu currículo, mas a gente já tinha uma pessoa que trabalhava lá que era benquista no café. Isso, super. E aí ela fez a indicação E eles se sentem mais confiantes, porque é alguém que você indicou. Indicação aqui na Nova Zelândia é muito importante. Se você tem boas referências para o trabalho, às vezes as boas referências contam mais do que as suas qualificações. Com certeza. Eles são muito ligados a isso. E lá no auction você fazia café também? Não, eu era garçonete, ficava no caixa. E aí com o tempinho, quando meu inglês foi melhorando, eu fui ficando mais confiante, eu fiz também alguns trabalhos de meet and greeting, que é tipo recebendo as pessoas e colocando nas mesas. Enfim, aí trabalhei lá por um tempo, não lembro quanto tempo, talvez 2, 3 meses. Vem cá, onde foi que você aprendeu a fazer os drinks, menina, que você falou? Foi lá, sim, aprendi. Menina, olha, uma coisa que eu amei trabalhar nesses lugares aqui, eu não sabia dobrar toalha lençol, hoje eu sei, depois da lavanderia. Sei dobrar. Serviu de alguma coisa? Serviu, sei fazer café, sei fazer os drinks, mojito, tudo, aprendi a montar pratos, que você vai vendo, né? Então... Bela, então a gente tem que fazer depois um vídeo, você ensinando um drink e um café pra gente. Topo. Que tal? Você topa? Topo, demais. E aí a gente bebe os drinks, bate um papo. Bebe drinks. massa. Bebe drinks. Vai, tá. Mas e aí, então aí você saiu do auction, ficou um tempo no auction e saiu de lá pra onde? E aí, o que aconteceu? Outra amiga nossa, gente, eu sou assim, eu tô muito feliz com tudo que tem feito por mim, mas eu devo muito às pessoas ao meu redor acreditando mais em mim do que eu mesma. É verdade, é verdade. Você que sabe. Esta criatura tem um problema de entender o quanto ela é maravilhosa, entendeu? Meu Deus. Então assim, eu ficava, não. Eu ficava, quando eu terminar um mestrado, eu vou começar a procurar trabalho na minha área. Mas por enquanto tá ótimo, tô feliz aqui. E aí uma amiga nossa, Celina, outra amiga nossa, né? Que é outra que é assim, pra frente, igual a Mary, igual a você é outra que tem que contar essa história. Eu vou entrevistar você. Olha, conta aí, viu? Eu vou entrevistar ela sobre a trajetória dela. Mas, tipo, não vamos, Bela, tem essa vaga aqui nessa academia que eu treino, não sei o que, era uma vaga pra treinador da juventude. Quero, tipo, com esporte, geralmente envolve esporte porque eles botam os jovens muito aqui forte, né? Esporte e treinamento geral. Eu falei, gente, eu nem tenho muita experiência nisso. Não, Celina, não sei nem se eu tenho inglês pra isso. Ela, mulher, aplique. E aí todo dia ela aplicou. Tá, vou aplicar. Mas apliquei assim, né? Disse, não. E lá, aquela autossabotagem lá dentro de mim, tomara que nem me chame pra treinar. Porque eu não tô preparada pra essa entrevista, não. Olha, sinceramente. Principalmente do inglês. Porque eu tinha confiança no que eu sabia fazer. Mas eu não conseguia, tipo, trabalhar em português pra mim sempre foi muito fácil, eu sempre tive facilidade em me expressar, mas em inglês, então eu ficava comparando, entendeu? E eu acho que o principal, porque, por exemplo, você a essa altura já tinha um inglês muito bom de comunicação, você não tinha mais tanto receio de se comunicar. Eu já tava sentindo mais. Mas eu acho que é muito diferente a pressão de você ter que saber se comunicar em relação à sua área, porque você tem termos técnicos, né? Exatamente. E às vezes, eu não sei se chegou a acontecer com você isso algumas vezes no início, mas assim, pelo menos comigo, às vezes eu sinto que eu tinha muito pra falar sobre aquele assunto, que eu sei muito, eu domino muito aquela área, mas eu não consigo me expressar do jeito que eu me expressaria em português. O vocabulário te limita. Assim, é como eu sinto. Ainda sinto. Mas eu me sentia muito nessa época. Eu falava, gente, eu sei tudo isso aqui. Eu quero explicar, mas cadê as palavras que não tem? São muito básicas, né? Mas eu, assim, super insegura, mas apliquei. Quando eu apliquei, a CEO da academia me mandou um e-mail e disse, Isabela, essa vaga já foi preenchida, mas você teria interesse numa vaga de fitness instructor lá? Aí eu, na verdade é isso que eu sei fazer mais, que é treinar em juventude, que eu não sei nem como é que é isso aqui. Não sei nem o que é. E aí eu falei, não, super, não sei o que. Então, aí o supervisor, né, de lá. Só para o pessoal que não entende, então seria de instrutora de fitness mesmo, de academia. No chão da academia, treinando as pessoas, fazendo programa de treino, fazendo avaliação física, ficando na recepção, atendendo o telefone, limpando a academia, que aqui é assim, né? E até então você não sabia dessa parte? Não. Fitness instruction, ok, vamos lá, é o que eu sei fazer. Eu sei, mas atender telefone, minha gente, dava um frio na espinha. Eu ficava assim, quando o telefone tocava, eu corria pra ver se alguém atendia.
no início, mas enfim, voltando. E aí o meu supervisor me ligou, vamos para entrevista. Olha, eu não dormi à noite, eu chorei de manhã, que eu falava, eu não quero ir não. Olha, pelo amor de Deus, vai ser uma vergonha. Olha, eu não sei o que é que eu vou dizer. E Celina, mulher vai. Enfim, fui. Primeira frase que eu digo, me desculpe, meu inglês não é bom. Ai, que é assim, né? Que a gente tem que parar de falar isso. Eu faço isso o já tô tempo parando. todo. Mas eles, tipo, seja mais confiante, vai e fala. É isso. E aí, ele, não, tudo bem. Aí a gente conversou, ele falou, eu gostei de você. A gente pode vir, você pode vir amanhã pra fazer um teste prático? Aí eu, posso. Aí ele, não, você vai me treinar. Não, beleza, show. Isso aí é o que você faz. Eu tô fazendo isso há 10 anos na minha vida. Ele é desse tamanho, esse meu supervisor. Falei, vai ser massa. Você quer o quê? Não, emagrecimento, mas vou botar ele na esteira, vou botar ele pra fazer um monte de exercício, show. Quando chega no outro dia, ele, não, na verdade você não vai me treinar não, você vai treinar ele. Que era o gerente geral, 1,90 m, pesando 100 quilos, só músculo. Eu falei, vou embora agora. Não vou treinar ninguém não. Meu Deus do céu, olha, foi... Mas aí eu tinha feito um plano de treino, e treinei ele e tudo, mas eles são muito tranquilos aqui, né? Eles não gostam, eles se sentem desconfortáveis de vendo que você tá nervoso. E aí eu treinei ele... E no final eu falei assim, olha, eu poderia... E aí eu fui sincera, eu poderia ter feito muito melhor, mas infelizmente meu inglês ainda me limita. Ele falou assim, não vi problema nenhum com o seu inglês. Seu inglês tá ótimo, eu entendi tudo. Maravilha. Aí eu falei, massa. Eu lembro você me contando isso quando aconteceu. Pronto. E eu tava tipo assim, ai, que feliz. E aí eu fui embora e ele está. Aí quando foi no outro dia, ele me ligou dizendo que a vaga era minha, 7 horas por semana. Falei, ótimo, vou ficar trabalhando. E na época, você como estudante só podia trabalhar 20 horas por semana, né? Então, tava ok. Porque nessa época eu ainda era estudando inglês. De inglês, Isso, eu nem tava no mestrado ainda, tava esperando o semestre começar. Então, você continuou no café e lá na academia para poder complementar as horas ali. Isso. Mas aí durou 2 semanas e aí eles me deram 20 horas, sabe? E aí eles começaram a querer me dar mais horas, mas eu não podia trabalhar. Então, aí eu comecei a trabalhar, mas assim, muito engraçado, porque... recepção, eu não conseguia... Mas aí eu sempre soltava uma piada, eles adoram o senso de humor aqui, pra eles é muito... Eles valorizam muito. Então, dizia assim, minha cabeça não consegue ainda, entendeu? Articular português, inglês, minha mente brasileira é meio crazy, eles começavam a rir. E aí eu ia. E aí, com o tempo, eu fui ganhando confiança, meu inglês... decolou, assim. Decolou muito lá na academia. Na academia. Depois, eu também comecei a morar numa casa que a gente só falava inglês. Tinha brasileiro, tinha aqui. Porque você dividia, né, a casa ali. Então isso também ajudou muito, tipo, me cercar sempre, passar muito mais horas falando inglês do que em português. Um parênteses aqui nisso, Bela. Por exemplo, outro dia eu tava no meu Instagram, nas minhas redes sociais, conversando sobre isso e perguntei a algumas pessoas, e algumas pessoas deram opinião em relação a se ter amizades brasileiras, andar muito com brasileiro e tal, no exterior, na sua vida do exterior, se atrapalha mais do que ajuda ou ajuda mais do que atrapalha, mais positivo ou negativo, né? E aí a gente teve uma discussão a respeito disso. Por exemplo, toda a história que você contou até agora, muito você teve assim, sempre, mas aí eu falei com a amiga tal, aí eu falei com a amiga tal, aí a amiga tal me indicou para esse trabalho, enfim. Então a gente sabe o quão é importante ter esse suporte da amizade brasileira, né? Super. É muito importante, mas também em contrapartida, a gente tem que cuidar para tentar falar mais inglês. Pra não ficar parado, estagnado. Porque senão a gente simplesmente não evolui, né? Eu conheço pessoas aqui que falam zero de inglês há mais de ano no país, porque só tá com brasileiro. Porque se fecha todo, nessa né? bolha. Total. Eu acho assim, pra mim, estar cercado de brasileiro fez toda a diferença. Assim, ter brasileiros ao meu redor fez toda a diferença na minha vida. Suporte emocional, nem se fala. Eu vim sozinha. Então, assim, muitos momentos foi brasileiros que eu recorri quando eu tava muito triste, que eu tava... Ou que eu precisava... Quando a gente precisa de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente pensa é um brasileiro, que a gente sabe que pode contar. Então, assim, eu não acho que essa história de fuja dos brasileiros como o diabo da cruz. Não. Mas preste atenção e não se feche para fazer amizades com pessoas nativas. Porque até se você quiser crescer profissionalmente, não só o seu inglês vai melhorar muito, mas se você quiser crescer profissionalmente, tá inserido na comunidade e olhar e dizer assim, como hoje eu consigo dizer isso aqui é meu lar, isso vai mudar se você estiver inserido na comunidade. Então, assim, não se feche. E acha esse balance, né? Acha esse equilíbrio. Eu tenho amigos brasileiros, tenho amigos kiwis agora, que tenho amigos islanders, tipo gente das ilhas do Pacífico, tenho amigos de muitos lugares do mundo. Mas você sabe que na hora do perrengue,
meu bem, é com o brasileiro. É o brasileiro que vai estar lá de madrugada para socorrer, pneu furou. É um brasileiro. Aqui, né? Porque a gente cria uma família. A gente se tem como família aqui. A gente não se sente constrangido de pedir nada, não, porque é como família. Exato. Então, eu acho que é encontrar esse equilíbrio. Tipo, mantenha seus amigos brasileiros, mas se abra para novas amizades aqui. Eu acho que é mais ou menos isso. Com certeza. Tá, vamos voltar então agora. Eu quero saber. Tava ali na academia, mesmo antes de começar o mestrado, então, nossa, top! Consegui Não, eu já. Gente, eu tava assim, eu posso ficar aqui por um bom tempo, tô feliz. Eu tô lembro. Com o meu trabalho eu lembro de você falar assim: não, tô com o meu trabalho na minha área, posso ficar aqui pra sempre. E posso tá ficar aqui ótimo muito esse tempo. trabalho, Não tenho que reclamar, não. Tava andando 20 mil passos por dia servindo café, agora eu tô sentada na recepção dele. Hey, how are you today? Tá ótimo, eu tô vivendo a minha vida, né? E aí, quando é que as coisas começaram a mudar? Então, comecei o mestrado. Comecei a me dedicar, né, bastante. E aí o meu professor na universidade falou assim: Bela, eu acho que você dá muito certo para essa vaga de trabalho aqui. Só que só poucas horas para começar, mas vai lhe dar grandes oportunidades lá na frente se você realmente fizer acontecer. E eram 5 horas por semana para trabalhar numa empresa aqui, numa organização aqui que promove bem-estar e atividade física para a comunidade, que é outra coisa que é incrível, né? E aí, mas era um trabalho de escritório, mas era dentro do programa da Green Prescription, que é outra coisa que é super incrível, que eu falei já na rádio sobre como funciona. Eu falei assim, cara, esse aqui é um de canal... maneira resumida, quem não ouviu na rádio, o que é esse programa? O Green Prescription... Green Prescription. É tipo prescrição verde em português. É como você tem qualquer problema de saúde, ao invés do médico te dar um monte de remédio, ele vai dizer assim, não, você pode melhorar isso mudando os seus hábitos. Então eu vou lhe referenciar para o Green Prescription e lá você vai ter conselheiros da saúde que vão te ajudar como você pode melhorar seus hábitos. Então basicamente é isso, é um programa do governo, com fundos do governo, que como eu falei, o governo aqui investe muito em promoção e prevenção. Então, aí eu falei, pronto, então aqui é meu canal. E ele é super confiante comigo, né? Não, você... Falei, gente, esse homem eu acho que gosta de mim, né? Porque tanto que eu ia aqui, ele foi... Enfim, fiz a entrevista, eles me chamaram, até porque, não, vou ser bem sincera, não deve ter sido muito difícil eles me chamarem, porque não teve muita gente, que muita gente quer trabalhar só 5 horas por semana, né? Sim, Mas pra eu você vi seria isso... uma oportunidade de entrar numa área que você já gosta, Exato. Né? E era isso que eu ia dar um conselho pra você que tá aqui na Nova Zelândia, eu venho um dia. Abrace essas oportunidades, mesmo que elas não sejam interessantes de início. Mesmo que ela, vou trabalhar 5 horas, todo dia, vou sair 2 vezes na semana de casa para trabalhar 2h30 naquele... Se for num lugar que você possa crescer, vá, porque não é à toa que Nova Zelândia é considerado um dos países mais prósperos do mundo. Porque se você quiser, aqui você cresce, sabe? Aqui vão lhe dar oportunidade para isso. Então eu comecei a trabalhar lá. Mas estava fazendo meu trabalhinho. Só que aí, quando eu comecei Era mais no escritório, no office ali, né? Pegando as referências que vinham dos médicos para passar para os conselheiros da saúde. Então, eu que fazia esse processo. Mas aí já era bom, porque eu colocava diagnóstico de doença no sistema. Então, já ia aprendendo os termos. Legal. Tudo. Então, foi muito importante também para o seu crescimento. Aí, nessa época, então, você estava no escritório e na academia. Estava fazendo os dois. Em média, 25 horas por semana, é isso? Quase 30. Porque o mestrado já permite que ela trabalhe full time, né? Então... porque é um mestrado part-time, que é um mestrado profissional. Por isso que eles permitem. Alguns mestrados não permitem. Isso. Mas aí comecei a conversar com o CEO da organização e minha chefe começaram a conversar comigo, me sondar. Aí eu comecei a falar do meu background no Brasil. Falei que eu era assistente social também, que isso contou muito. Eles valorizam muito a área social aqui, ao contrário do Brasil, que é bem desvalorizada. Mas aí eles começaram a me sondar e eu comecei a falar tudo que eu fazia no Brasil. E eles ficaram tipo... Nossa, você tem muito a contribuir. Isso é interessante, sabe, Bela? O que eu vejo é que, justamente por a gente ser muito... ter muito essa coisa do trabalho e tal no Brasil, enfim... a gente geralmente tem mais background, experiência assim, do que eles aqui. Existe essa carência aqui, então um profissional realmente que se dedica, que vem com todo esse background do Brasil, consegue realmente abrir portas aqui, né? Super. E assim, eles também têm uma deficiência muito grande de profissionais qualificados tecnicamente, né, que saibam mais meticulosamente o que estão fazendo. Por exemplo, esses conselheiros da saúde são pessoas que nem têm formação, às vezes, na área da saúde, mas têm experiência, fazem o treinamento e começam. Mas você vê que um profissional, por exemplo, que vem do Brasil com muita qualificação,
tem mais pra oferecer. Engole eles, né? Assim, se não fosse o inglês, talvez. Engoliria. Às vezes o inglês nem é tão bom, mas passa, né? Tá. Mas e aí eles começaram a me sondar e ficou naquela. E eles me perguntaram assim um dia, qual é o seu dream job? Qual é o seu emprego dos sonhos? E eu fui na lata, health coach. Que é diferente do Brasil, que aí a gente tem a ideia de coach no Brasil, alguma coisa mais bem motivacional. Aqui o health coach ele só trabalha com pessoas que têm problemas de saúde. Então se você quer ficar mais sarado, não sei o quê, você não vai pro health coach aqui. O health coach ele tá ali para ajudar pessoas diabéticas, com depressão, com cardíaco, tudo, obesidade, tudo isso que afeta a saúde no geral. Então, e eu já sabia disso porque eu, muito espertinha, quando eu cheguei na Nova Zelândia, que eu pensei no mestrado, eu comecei a ler sobre o sistema público de saúde da Nova Zelândia. Eu vi em Green Prescription, eu vi Health Coach, que é o coach de saúde, né? Que era uma posição que estava começando a ser implementada. Falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. E quando eu morava no Brasil, isso já fazia muito sentido para mim. Tanto que eu comecei a fazer consultoria e eu tinha um consultóriozinho. Que eu atendia as pessoas ali, que eu falava, cara, não, eu quero sentar com as pessoas, eu quero falar com elas para ver o que é que elas trazem para mim e aí eu posso ajudar elas. Eu não quero estar na academia dizendo, vai, mais 10, mais 15, que você... Não, eu quero ajudar de uma forma mais geral. E isso já estava no meu coração há muito tempo. Quando eu cheguei aqui, eu falei, isso existe essa profissão aqui na Nova Zelândia, meu Deus. Mas eu vi isso muito longe, né? Porque eu não imaginava que ia acontecer. E aí você falou que era seu meu dream job. Dream job. Eu falei assim, isso é a minha missão na vida, como profissional e como pessoa também, porque isso também me mobiliza como pessoa. E aí eles, bom saber, porque a gente vai ter muitas oportunidades pela frente. Eu falei, I'm keen, que eles falam muito assim, tô pronto. Tô dentro. Tô pronto. E aí, tudo bem, mas passou, né? E eu continuei trabalhando, dando o meu melhor, sem fazer pressão, sem ficar perguntando sobre isso. E aí, um belo dia minha chefe mandou um e-mail dizendo assim, então, estamos lançando essa posição e eu suporto você, né? Eu tô do seu lado, mas você precisa passar por uma seleção, porque eles são muito sérios aqui, né, com isso. Principalmente com organizações maiores como essa. Que... Claro. Então... E nem pode, assim, o governo acha ruim, né? Simplesmente chegar, você não precisar passar por uma seleção. Não, eles não têm como, porque como podem eles usam isso. o dinheiro do governo, eles não podem simplesmente contratar alguém. Então tem uma banca, tem pontuação, tem tudo, né, pra você pegar o trabalho. E ela me mandou, então desde esse dia eu nunca fui ansiosa para trabalho aqui na Nova Zelândia, assim, eu sempre fui muito tranquila de, eu faço qualquer coisa, eu não ligo não, qualquer coisa que aparecer eu tô fazendo. Mas nesse dia eu fiquei assim, gente, você sabe, eu tava assim, a flor da pele, eu falei, meu Deus, eu quero esse trabalho, eu preciso e tudo. Passei por altos e baixos, tipo, não, se não vier porque não é a hora, mas também. E aí, preparei meu currículo e vou ser bem sincera, nem sei se eu deveria estar falando isso aqui, mas não fiz o currículo mais lindo do mundo. Não fiquei ali usando todas as técnicas motivacionais que as pessoas usam em currículo. Minha cover letter, minha carta que vai junto com o currículo, foi sincera do coração, foi dizendo assim, esse é meu emprego dos sonhos e a coisa que eu posso garantir é que eu vou estar 100% ali, fazendo o meu melhor. E vocês podem contar com uma pessoa sempre motivada. Então eu tirei um pouco da parte técnica de eu sou o melhor e disse assim, não, eu quero muito e eu vou fazer o meu melhor. E aí me chamaram para entrevista. E eu tava assim, ó, também nunca tinha ficado nervosa na entrevista, fiquei nervosa. Até que fiquei na época da MCA, mas como dessa vez não, porque dessa vez era tipo assim, cara, essa é uma oportunidade que eu não sei se eu vou ter de novo. E aí conversei, foi uma entrevista, foi 1 hora assim, eles conversando comigo, como uma seleção mesmo. E aí, passou. Quando foi uma semana depois, minha chefe me ligou assim, mais feliz que eu. Olha, a gente vai conversar hoje à tarde, porque eu já ia trabalhar lá, né, à tarde. Mas assim, eu só quero dizer que você é a nossa candidata favorita. Tchau. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu comecei, o que é que isso quer dizer? Porque eu nunca tinha ouvido isso, candidata favorita, né? Depois me explicaram, o Mary me explicou. Que é tipo assim, você tem 99% de chance de pegar o trabalho. Já tá quase certo, falta ali alguma... Faltavam só lhe dizer os detalhes pra mim, né? Salário, benefícios, carga horária, essas coisas. E aí, mas pra entender, por exemplo, você falou, esse trabalho é na mesma empresa, seria na mesma empresa, mas em outra cidade, né? Isso, essa é outra coisa. Por isso que eu falei no meu Instagram, como é que eu consegui meu trabalho dos sonhos na cidade de 12 mil habitantes, né? Então, eles estão implementando esse programa no país todo. Então, todos os centros médicos, que eu não vou trabalhar no office mais,
nem vou trabalhar em academia, eu vou trabalhar dentro dos hospitais, dentro das clínicas, com os médicos e com as enfermeiras. Então esse trabalho é em Goa, que é uma cidade a 45 minutos, 50 minutos daqui. E então vou trabalhar metade da semana no hospital, metade da semana no centro clínico, mas trabalhando para a mesma empresa, né? Que é onde eu trabalhava no escritório antes, mas que eles tomam conta de toda a ilha, todo o Southland, com relação a esse programa. Então é isso. Então eles me deram essa oferta de trabalho, e claro que eu aceitei. Uma coisa muito interessante que aconteceu é que tem outras pessoas, kiwis e nativos, que queriam o trabalho, que concorreram comigo, ou seja, com inglês muito melhor que eu, obviamente. Mas eles falaram que toda a minha experiência e meu jeito, até o meu jeito de ser, muito bem-humorada, sempre feliz, sempre smiley, que eles falam, contou muito forte por causa da posição, que é lidando com o paciente. Então você tem que ser uma pessoa que está sempre bem, né? A pessoa já está vindo para você cheia de problema, então você tem que... Então isso do senso de humor, tudo, foi algo que contou muito, e também toda a minha história, né? Toda a minha experiência. E foi assim que eu consegui meu trabalho de sonhos, que eu ainda vou começar. É numa cidade bem perto daqui, né? 45 minutos daqui. E você vai ficar indo e voltando, é isso, Bela? A princípio, sim, mas eu vou sentir como vai, se eu durmo alguns dias por lá, ou se eu mudo pra lá também, porque é perto. Mas vai ter alguns dias que eu vou ter reuniões aqui, em Invercargill. E ela também falou que essa posição vai abrir aqui em Invercargill, e se eu estiver feliz, eles podem me transferir de lá pra cá. Então, mas eu tô só aproveitando o momento, sendo feliz. E você já foi lá conhecer a empresa? Já fui lá, já conheci a pessoa que vai, meus colegas de trabalho, já tivemos uma reunião com os gerentes do hospital e da clínica, eles estão super felizes de ter alguém, né, que eles têm uma demanda muito forte aqui, com alcoolismo, que eu vou trabalhar com alcoolismo e parar de fumar, né, as pessoas que desejam parar de fumar também. Então eles têm essa demanda para as pessoas que moram nas fazendas, muito forte. Eles dão uma capacitação para isso, Bela? Então eles vão me dar 12 semanas de treinamento para eu ter mais confiança e começar, mas minha chefe falou assim que você já é bem qualificada e tem muita experiência, então acho que antes de você terminar o seu treinamento, você já começa a receber alguns pacientes, que eu já tô tipo assim, pra ontem, né? Ai, que legal. Mas é isso, foi assim. Gente, que demais! Então, agora você deixou a academia, né? Já deu um note lá. Vou deixar, tô terminando tipo aviso prévio, né? Que a gente chama no Brasil. Tô fazendo meu aviso prévio. E aí vai ficar só no seu trabalho dos sonhos agora. Mais tarde, mais pra frente, a gente vai voltar a conversar pra você dizer se esse trabalho dos sonhos, como que é na prática mesmo, né? Então, contar tudo pra gente. Conte comigo. Mas que maravilha. Coach comigo. Health coach comigo. Health coach comigo. Adorei. Bela coach. Dá pra fazer um quadro isso. Dá. Quem sabe? Poderemos fazer no futuro. Gente, antes da gente encerrar, vocês mandaram algumas perguntas aqui no Instagram. Inclusive, Bela, qual é o seu Instagram pro pessoal te acompanhar seu dia a dia aqui? Esse é o Instagram dela. Aí, que aí, quem sabe, eu vou atualizando vocês. E @jornalista Rafaela, com 2 L's, pra vocês me acompanharem também. E foi lá que as pessoas mandaram perguntas e eu vou fazer aqui. Na verdade, a Camila Pérez Amelim mandou 1000 perguntas aqui. E a gente vai ler algumas perguntas. Tá. Tá. Vou selecionar algumas que foram muitas perguntas. Bela, tem muito brasileiro aqui nessa área, você acha? Não, eu acho que comparado com outras áreas como engenharias, por exemplo, né? E dentista, vem muito dentista e muito engenheiro. É uma área que tem poucos brasileiros, é uma área que pode ser muito bem explorada se você se preparar para isso, porque tem muita... Eles investem muito, né? Em esporte, em treinamento, atividade física. A gente tá fazendo esse vídeo aqui ao ar livre, né? Principalmente porque tem muito a ver com justamente esse trabalho da Bela. Sim. E aí a pergunta aqui que fizeram as pessoas aí gostam mais de fazer exercício na academia ou outdoor? O que você acha? Acho que se a gente comparar com o Brasil, muito mais outdoor, muito mais em contato com a natureza, né? Tipo, caminhada é o esporte nacional, vamos dizer assim. Não o esporte, mas a atividade física. Então todas as pessoas, tá menos 3, as pessoas estão caminhando na rua. Sempre. Porque fresh air para eles é muito importante. Às vezes eles têm um break no trabalho, eles saem só para tomar uma fresca. Então, no inverno as academias ficam mais cheias, porque algumas pessoas realmente não gostam de fazer. Mas no geral, no verão, até o número de membros de academia cai muito, porque as pessoas preferem correr na rua, praticar esporte e tudo mais. Então, com certeza, outdoor aqui é uma grande coisa. Você que tem experiência de trabalho na academia, aí vou fazer já 2 perguntas.
Você acha que é fácil ou é difícil conseguir emprego nessa área como fitness instruction? E 2, fala a média salarial, assim. Tá. Claro que a gente tá em Invercargill, cada cidade também vai ter, né? Mas é mais ou menos parecido também, né? Assim, tem uma média salarial, né? Eu não acho que é difícil conseguir trabalho na área, mas você tem que ter um nível mínimo de inglês. E também não precisa ser esse nível, porque o meu nível de inglês nem era essas coisas todas. Mas um grande diferencial é, se você estiver morando em cidades que tem mais escassez de pessoas para trabalhar, vai ser mais fácil. Eu não sei se eu estivesse em Christchurch ou na Ilha Norte, eu já teria conquistado o que eu conquistei aqui. Porque aqui tem menos gente vindo. Isso. Então isso é uma coisa importante. Verdade. Algumas academias, elas não contratam para você para ser fitness instructor, eles só contratam personal trainer e às vezes eles exigem um certificado. Então, um registro, então você teria que fazer isso. Outras academias, como a que eu trabalho, ainda trabalho, eles não exigem isso, você pode trabalhar ali como um fitness instructor normalmente. Mas assim, melhore o seu inglês. Se você vem do Brasil, você já é muito bem qualificado comparado com os que estão aqui, no geral. Melhore o seu inglês, essa é a dica que eu daria. Média salarial, se você for um fitness instructor, é um pouco mais que o mínimo. Então vai ganhar 23, 24, 22. Se você for personal trainer e trabalhar vinculado à academia, você vai ganhar numa média de 27, 28 a hora. Se você for um personal trainer trabalhando só pra você, que aí pra você chegar lá você vai ter que ter um visto aberto, tem gente que ganha $100 a hora. Então, depende. Como no Brasil, né? Como que é na academia? Eu achei interessante uma vez que você contou que a pessoa pode chegar lá e pedir o personal trainer só pra um dia, só pra uma hora, né? Como é que funciona isso? Aqui é muito, você não tem essa relação com o aluno como a gente tem no Brasil, que tem um contrato que o aluno tem que pagar. Pode ter, mas aqui você pode estar na academia, chegar um aluno e dizer assim, hoje eu tô sentindo, né, que eles falam muito isso, I feel like, sentindo treinar com alguém. Tem algum personal trainer disponível agora? Tem, fulaninho, tá, beleza. E aí ele paga a sessão avulsa com você, você vai ter aí 5 minutos, 10 minutos conversando com ele pra saber mais ou menos o que ele quer treinar naquele dia, se você tem alguma condição de saúde. E essa sessão geralmente vai ser quanto, Bela? Pode ser meia hora, pode ser 1 hora, também tem isso. Ele pode escolher. E aí você vai dizer, em meia hora é isso que eu consigo fazer. Se você estiver feliz com isso, se você tiver aceitar, tudo bem. Aí você vai e treina. Mas também você pode fechar pacotes. E aí nos pacotes, a academia, por exemplo, se você trabalha para a academia mesmo vai lhe dar software, vai lhe dar todos os recursos para você planejar aquele treino para a pessoa. Nesse valor desse treino que o instrutor dá, de meia hora, de 1 hora ou do pacote, alguma parte do dinheiro fica para academia ou é todo pro instrutor? Fica para academia? 40% fica para academia. É bem alto. E o valor é a academia que coloca o valor ou é você que coloca? A academia que coloca o valor. Então Entendi. vai sair entre $50 e $60  1 hora, uma sessão. Para o cliente, né? Para o cliente. E aí você vai levar 60% desse valor. Entendi. E a academia vai ficar com uma outra parte. Entendi. Acho que essas são as principais perguntas aqui. Algumas outras a gente pode depois responder no Instagram. Um abraço para Camila e para o Rafael que participaram aqui, mandando algumas perguntas pra gente. Bela, adorei a nossa conversa. Falamos muito junta, mas acho que a gente contou já bastante. era de se esperar a gente falar muito junta. Acho que a gente contou bastante, assim. Foi bem legal. E eu queria, só pra gente encerrar, te agradecer, né, por participar aqui. E seguinte, a gente quero te propor um desafio. Tá. Ok. Vamos nessa. A gente contou aqui um pouco da sua história, né? Afinal, o quadro é Conta Sua História, então a gente contou toda a sua trajetória que chegou até aqui e tal. E falamos sobre algumas coisas. Já deu pra perceber que tu é nordestina arrochada, né? É o que diz. 2, que você evoluiu bastante no inglês e tal, e hoje o inglês faz parte total do seu trabalho ali, do seu dia a dia, enfim. Então, e essa questão do bem-estar. Então eu queria que você tentasse, é um desafio, tá? Não é pra ser fácil, não. Eu queria que você tentasse falar, é simples, formula aí uma frase, indicando bem-estar para as pessoas e tal, trazendo alguma prescription de bem-estar para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Só que tem que ser em inglês e tem que ser um estilo meio nordestino. Pode colocar uma gíria ou um sotaque, você que sabe. Em inglês? Esse é o desafio. Vamos lá. Eu acho que se eu falar inglês já com esse jeito, já é nordestino. Já é. If you're willing to make any change in your life, considering
your well-being or your health, I would recommend you start with baby steps and enjoy whatever you're doing. Enjoy your journey, even if it's 10, 20 minutes walking. Go enjoy and appreciate yourself for doing this. And that's it, Vici? That's it! Adorei as dicas, Tá Vici! bem, Vici? Oxente. Oxente, foi bom demais, Foi bom Bela! demais. Nordestinas conquistando o mundo aí, minha Yes. filha. Invercargo que se cuide. Se cuide. Nova Zelândia inteira, o mundo Nova inteiro. Zelândia, vamos dominar Seu tudo essa limite. bagaça. Bela, obrigada. Obrigada Adorei a aqui você. saber um pouco mais da sua história. Se vocês gostaram, deixa a curtida de vocês aqui. Podem perguntar se tiver alguma dúvida também. Eu nos comentários. respondo com o maior prazer, porque quando eu tava no Brasil eu queria muito que alguém respondesse minhas dúvidas. Então, se vocês quiserem perguntar, só vai. É isso. Segue a Bela lá, me segue também e se inscreve no canal que vai ter mais Conte Sua História por aqui em breve. Beijo. See ya! Tchau, tchau.